No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está na faixa dos 90 e poucos mil dólares, e eu tenho vários assuntos interessantes para falar aqui com vocês. O primeiro deles é o MVRV Z-Score de 2 anos, aí, que acaba de atingir o nível mais oversold da história. E além disso eu tenho várias outras notícias interessantes e importantes, então eu vou seguindo aqui, vou falando sobre os temas e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, novamente aqui um post do Felipe De Martini no X.com falando sobre o MVRV Z-Score de 2 anos. E ele atingiu o nível mais vendido, mais oversold aí da história do Bitcoin. Toda vez que isso aconteceu, o que veio depois foi explosivo. Então, com essa queda aí de preço do Bitcoin, a gente tem vários indicadores muito interessantes. Deixa eu abrir aqui o preço do Bitcoin, que está em 90 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e 485 mil reais, então abaixo dos 500 mil reais. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Aqui a gente mostra informações, cenários, probabilidades, indicadores e fundamentos aí sobre o preço do Bitcoin, além de principais notícias do setor. E a primeira que eu queria trazer aqui neste vídeo é justamente o MVRV Z-Score de 2 anos. Então é um indicador muito interessante que eu gosto de acompanhar, e especificamente o MVRV Z-Score de 2 anos acabou de fazer algo histórico. Então atingiu o nível mais oversold de toda a história do Bitcoin, mais baixo, por exemplo, do que 2015, 2018, né, onde o preço caiu muito, do que o Covid Crash, do que a queda da FTX, mais baixo do que qualquer capitulação já registrada, o que é muito, muito interessante. Não é normal, não é comum, é extremo, extremos importam, e geralmente são nesses momentos onde as grandes oportunidades surgem. Bom, rapidinho aqui, o que é esse tal de MVRV Z-Score de 2 anos, né? É um indicador on-chain que mede quanto o preço está descontado aí, entre aspas, ou caro. E ele é baseado no valor realizado e suavizado por uma janela de 2 anos. Basicamente, ele filtra o ruído e mostra os ciclos reais. E geralmente, quando ele fica muito baixo, significa que o preço caiu muito rápido, holders antigos não venderam, o mercado exagerou na correção e Bitcoin está sendo negociado abaixo do, entre aspas, valor justo histórico. Ou seja, pode ter um desconto aí, uma assimetria de informação, talvez, envolvendo aí o preço do Bitcoin. E o incrível é que em todas essas vezes em que isso aconteceu, sempre que o MVRV Z-Score tocou as zonas mais baixas, então, por exemplo, aqui os exemplos, né, de vários anos, depois disso o preço voltou a subir de forma muito rápida. Então, só para falar sobre cada uma das vezes, em 2015, o fundo aí do Bitcoin teve esse indicador muito baixo, e depois começou o bull market, que levou o Bitcoin aos 20 mil dólares, e foi realmente um bull market muito forte, muito interessante. Em 2018 também, outro fundo de bear market, o Bitcoin saiu de 3 mil dólares aí para 14 mil dólares. Na época ali de 2020, então, tivemos aí um crash, e depois o início do bull market, que levou o Bitcoin aos 69 mil dólares. Em 2022, então, o fundo da FTX, quando quebrou a FTX, aquela grande exchange aí que quebrou, e depois o rally que levou aos 70 mil dólares, 73 mil dólares, e depois, recentemente, até a máxima histórica em 124, 126 mil dólares. E agora, em 2025, o indicador está mais fundo do que em todas essas vezes. Isso só acontece em duas situações. Hoje a gente tem aí uma capitulação insana, o varejo em pânico, institucional vendendo curto, né, e overshot violento, ou uma fase de pré-explosão onde o preço fica tão descontado que não faz sentido continuar caindo. E adivinha, as duas coisas acontecem antes de movimentos explosivos. E por que isso pode ser então tão bullish? Lembrando que a gente não tem como prever o futuro aqui, mas é realmente um indicador muito interessante que vale a pena acompanhar, porque geralmente esse indicador nesse nível acaba indicando o mercado vendendo abaixo do valor histórico, holders não capitulando, pressão de venda, então, não estrutural, e o preço caindo rápido demais e descolado dos fundamentos. E on-chain está muito mais forte do que o gráfico de preço sugere. Isso aqui é literalmente, abre aspas, aí, preço barato demais para durar. E o que é interessante é que isso aqui faz alguns dias, e desde então o preço do Bitcoin voltou a subir um pouco, né? Deixa eu carregar aqui novamente, atualizar a página. Nos últimos 5 dias aqui temos uma pequena valorização aí no preço do Bitcoin, mas quando a gente coloca aqui no
mensal, por exemplo, a gente consegue ver que desde que o preço atingiu o fundo, atingiu ali, subiu em torno de 8 a 9% em dólar. Caiu ali até os 80 mil dólares e agora estamos na faixa dos 90 mil dólares ali com preço lateralizando, né? Quais são os cenários, então, possíveis depois disso? Lembrando sempre que a gente fala de cenários e porque realmente é muito difícil ter certeza. Eu acho que essa queda aí pegou muita gente de surpresa, por isso que é tão importante aquela questão, aquela máxima do Bitcoin: stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis. Cuidado com a alavancagem, cuidado aí com a arrogância de achar que você está sempre certo e de que você sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, cenários prováveis aí. Depois disso, uma consolidação curta, então Bitcoin trabalhando ali entre 80 e 95 mil dólares, já aconteceu, certo? O preço já se valorizou, e depois um segundo cenário, né? Uma forte reversão com rompimento de 100 mil dólares novamente. E aí, se a gente realmente tiver o rompimento dos 100 mil dólares, a gente pode ter uma terceira fase com um movimento explosivo, ou seja, alvos típicos pós-Z-score extremo de mais de 150 a 300% de valorização no ciclo subsequente. E sempre aconteceu antes. Lembrando que quando a gente fala aí de valorização nos últimos ciclos, a gente teve, né, uma valorização bem maior aí, de pelo menos mais de 1.500% em dólar, e agora estamos com uma valorização bastante tímida, de em torno de 500% em dólar, certo? Então, das duas, uma, ou esse ciclo vai ser mais fraco e diferente dos demais, ou ainda falta uma pernada de alta. Basicamente, então, temos o MVRV Z-Score de 2 anos mais oversold da história, né? Mais fundo que em 2015, 2018, 2020, 2022, e sempre que isso aconteceu, tivemos posteriormente um rally monstruoso. O preço pode estar extremamente descontado aí, e a tendência macro permanece intacta, aparentemente. Então, esse é literalmente um dos cenários mais bullish que existem de acordo com esse indicador, que é, sim, um indicador muito relevante para o preço do Bitcoin. E agora um outro assunto que não tem exatamente a ver diretamente com o Bitcoin, mas talvez com o mercado, entre aspas, cripto, de uma maneira geral, né? O post aqui da Rafael Romano no x.com. Insano, né? A Tether superou todos os países em compras de ouro no último trimestre. E é muito interessante como a Tether vem crescendo, né? Então aqui estão os países em quantidade de compra de ouro no último trimestre, Tether em primeiro lugar. E é muito interessante porque a Tether, ela pode prorrogar um pouco a vida útil do dólar. Aqui no canal a gente já falou algumas vezes sobre o problema e a fragilidade das moedas fiduciárias, a dívida aí que vem crescendo em vários países. Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, a perda de poder de compra das moedas fiduciárias. Então as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo, gradualmente, né? Temos o dólar, que já perdeu, por exemplo, mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real nem se fala, né? O real nem existia em 1913 e vem perdendo poder de compra muito mais rápido. Mas uma coisa que pode dar aí um fôlego adicional ao dólar é exatamente o Tether, né? Observem como antigamente, na época do padrão ouro, o dólar era lastreado no ouro. Desde 1971, o dólar não é mais lastreado no ouro, e começou aí o petrodólar, ou seja, o fato de que o petróleo era negociado em dólar e todo mundo precisava de petróleo. E agora, conforme a competição entre moedas vai aumentando e o dólar vai perdendo um pouco da hegemonia, certo? Surgem as stablecoins como o Tether, como a USDC e outras stablecoins, ou seja, criptomoedas que são pareadas um para um com o dólar, e isso gera uma demanda por título de dívida americano, porque essas moedas, essas empresas, elas fazem o caixa em título de dívida, principalmente título de dívida público americano. E, consequentemente, isso gera uma demanda adicional por dólar, e é uma tecnologia que ajuda a levar o dólar para mais países, para mais pessoas. Então, é muito interessante como isso está dando uma vida útil adicional ao dólar, certo? E é interessante como os Estados Unidos, de várias formas, está se posicionando do ponto de vista monetário e econômico. Com, por exemplo, o Texas aí fazendo uma exposição ao Bitcoin, a possibilidade dos Estados Unidos fazer uma reserva estratégica
estratégica ao Bitcoin. Temos os Estados Unidos e também a China aí como os maiores detentores de Bitcoin no top 10 aqui do ranking. Então são realmente posicionamentos aí estratégicos que têm a ver com política monetária e interesses geopolíticos globais. Então é um movimento bastante interessante. A Tether aí está fazendo parte desse movimento, né? Então a Tether comprou mais ouro do que qualquer outro país no mundo no último trimestre. Aqui tem alguns países, inclusive aqui, olha só, interessante, o Brasil também acumulou 15 toneladas aí de ouro. E por que isso é tão importante? Então, a Tether é a maior emissora de stablecoins do mundo. É maior que muitos bancos centrais, maior fonte de liquidez aí do mercado cripto. É o, abre aspas, ouro digital que centenas de milhões de pessoas já usam, né? Ouro digital não, ouro digital é o Bitcoin. É o dólar digital, né? Que muitas centenas de milhões de pessoas já usam. E agora está também acumulando ouro em maior nível, que inclusive países soberanos, né? Estamos literalmente, então, vendo uma entidade privada competir com estados nacionais em reservas estratégicas. E isso nunca aconteceu na história moderna, né? E por que o Tether comprou tanto ouro? Basicamente, algumas razões óbvias. Então, primeiro seria a proteção contra o risco sistêmico do dólar. A Tether entende que os governos também entendem, né? O sistema fiduciário está instável, cada vez mais instável. Os Estados Unidos está imprimindo em ritmo recorde. A China também, Japão também, enquanto a easing voltou. Então, eles estão se preparando aí com outros tipos de reserva, né? Estão se preparando para um futuro multipolar, talvez, né? O ouro é um ativo neutro, o Bitcoin é um ativo neutro e o Tether está construindo aí um backing híbrido, né? Não só de US Treasuries, mas também ouro e talvez, né, o Bitcoin possa entrar mais forte aí nessa questão das reservas do Tether. E blindando então o USDT em caso de crise bancária, né? Quanto mais ouro eles têm, menos eles dependem do sistema bancário, o ouro tem uma escassez física. Isso tem então implicações gigantescas, né? A Tether virou um mini banco central com capacidade de emitir moeda, né? USDT, comprar reservas como ouro, Bitcoin, influenciar a liquidez global, competir com países emergentes e atuar como um contrapeso ao dólar tradicional. E o governo dos Estados Unidos começa a se preocupar por um lado, porque stablecoins já são muito utilizadas, mas por outro, o Tether acaba sendo aí meio que um alívio em relação à demanda de títulos de dívida aí dos Estados Unidos. E o Bitcoin, ele acaba fazendo parte disso, porque o Tether, sendo lastreado no dólar, é algo que muitas pessoas já conhecem, né? Ele acaba fazendo muito mais parte do sistema financeiro tradicional. Todo mundo sabe o dólar, e o dólar é mais estável, menos volátil do que o Bitcoin. Tudo bem que ele está colapsando de forma estável, né, ao longo do tempo. Então, ele está perdendo poder de compra de forma estável ao longo do tempo. Diferente do Bitcoin, que com mais volatilidade ele vem se valorizando ao longo do tempo, né? Vou colocar aqui de novo no gráfico do Bitcoin. Mas, diferentemente disso, então, o USDT, ele talvez seja um pouco mais conhecido e as pessoas estão utilizando bastante, mas isso pode ser um primeiro passo até que as pessoas percebam que no longo prazo o Bitcoin acaba se valorizando em relação ao dólar, mas basicamente elas já conhecem um pouco mais sobre a interface, sobre exchanges, sobre outros tipos de moeda, e isso é bastante interessante, né? Então, a Tether aí comprando ouro acaba saindo um pouco do sistema fiduciário tradicional, buscando reservas escassas, se blindando um pouco contra a impressão monetária e competindo pelo papel de reserva global. Ou seja, a Tether está se posicionando para a era do Bitcoin, a era pós-moeda fiduciária, né? Isso acaba fortalecendo aí uma nova alternativa, mas novamente eu enxergo isso muito mais como um passo intermediário entre moedas fiduciárias e Bitcoin, que pode dar uma sobrevida para o dólar, mas no final das contas, se a tendência continuar, não tem jeito, moedas fiduciárias perdendo poder de compra ao longo do tempo, dívida crescendo e o Bitcoin continua intacto, cada vez mais escasso e demandado, certo? Então, basicamente, o resumo visual aqui é que o Tether comprou 26 toneladas de ouro, mais do que qualquer país aí no último trimestre, então é uma entidade privada superando bancos centrais e convertendo-se em um, abre aspas, mini banco central, o que pode aí acabar protegendo o USDT e também
gerando uma sobrevida em relação ao dólar, o que é bastante interessante, né? Bom, o preço do Bitcoin então continua ali na faixa dos 90 mil dólares, chegou ali em um patamar, uma resistência, no mínimo psicológica ali na faixa dos 90 mil dólares, então corrigiu bastante. Eu acho que sim, se por acaso a gente observar aí uma volta de valorização no preço do Bitcoin, chegando aí nesse outro limite, nesse outro limite psicológico, né, do preço do Bitcoin ali da faixa dos 100 mil dólares, a gente pode observar aí uma nova pernada de alta, e a gente está vendo também algo que é muito interessante em período de alta, que são fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. Então, inclusive, quando a gente pega o anual aqui, o último topo tinha sido aqui em 105 mil dólares por aí, caiu depois até 75 mil dólares e depois subiu de novo para um topo ainda mais alto, em torno de 124 a 126 mil dólares, e caiu para um fundo mais alto do que o último fundo, né? Então, o último fundo foi em 75, agora foi em 80 e poucos, 80 mil dólares, né? Então, é interessante. Enquanto a gente continuar observando fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, parece que não podemos decretar ainda o fim aí dessa pernada de alta. Enfim, estamos em um momento bastante interessante realmente para o preço do Bitcoin, onde basicamente a gente deve decidir se a gente vai continuar nesse movimento de alta ou se teremos aí um bear market. Historicamente, esses períodos de bear market duram em torno de 12 meses e tem aí quedas de 70% a 80% em dólar, certo? E por enquanto tivemos bem menos que isso, tivemos aí em torno de 30% de queda em dólar. Então pode ser que ainda caia mais se a gente de fato entrar em um bear market semelhante aos bear markets aí do último ciclo, mas o que pode acontecer é que simplesmente foi uma correção e a pernada de alta pode continuar. Eu quero sempre ouvir a opinião de vocês nos comentários. Novamente, antes que eu me esqueça, né, deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários, clique no hype também, tudo isso ajuda muito o canal, e também considere fazer parte da área de membros do canal. Isso ajuda muito o projeto, que é um projeto independente, que depende da ajuda de vocês aí para continuar fazendo vídeos com cada vez mais frequência e qualidade, e também você passa a ter um acesso a um conteúdo exclusivo ali para a área de membros, de tempos em tempos, vídeos mais focados em fundamentos e mais atemporais aí acabam ficando ali na área de membros. Por apenas R$ 7,99 você já pode ter acesso aí à área de membros, apoiar o canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.